Este podcast foi gerado a partir do livro As 48 Leis do Poder, do autor Robert Greene, usando a inteligência artificial do Google Notebook LM. Alguma vez que algumas pessoas têm esse sentimento, eles parecem ter essa habilidade para lidar com qualquer situação. Você sabe? Como eles têm algum livro de jogos secreto para obter o que querem, comandar uma sala e navegar pelo mundo. Eles fazem isso sem esforço, mas ao mesmo tempo é um pouco nervoso. Sim, bem, pegue isso. Hoje mergulhamos num livro que diz quebrar o código exatamente sobre isso. Esta é a 48 Leis do Poder de Robert Greene. Ok, deixe-me dizer que é uma passeia selvagem. Mas antes de cancelar a assinatura, me ouça um instante. Não estamos aqui para transformar ninguém em um manipulador mestre. Isso não é sobre isso. O que temos aqui, o livro de Greene e este vídeo no YouTube resumem, é mais como uma observação. Observações disfarçadas de leis. Eu gosto disso. Sim, pense nisso como uma exploração profunda desses padrões complexos, de como a dinâmica do poder funciona no mundo real, através da história. Mesmo em nossas vidas. Vemos isso o tempo todo. Sim, definitivamente. Sobre este livro, ele se transforma em exemplos históricos intrigantes e depois em uma análise moderna num vídeo do YouTube que explica de maneira sucinta. Nosso objetivo aqui é para você. Não apenas ouvir essas chamadas leis, mas realmente entender a psicologia por trás de por que elas funcionam. Pois é onde está o verdadeiro poder, certo? Exato. Não necessariamente usando táticas, mas identificando quando elas são aplicadas, mesmo sutilmente, para fazer escolhas mais sensatas. Ok, vamos saltar, ok? Há um que chamou minha atenção imediatamente. Lei 3 esconde suas intenções. O vídeo no YouTube mostra que o uso de truques ilude as pessoas. Sim, clássico. Certo. Parece muito simples, mas por que é isso tão eficaz? Qual é a psicologia lá? Bem, pense nisso. Estamos todos um pouco fios da mesma maneira, certo? Humanos, ansiamos previsibilidade. É nossa natureza identificar padrões e tentar prever o futuro. Portanto, quando alguém revela frequentemente suas estratégias, ficam fáceis de ler e manipular. Mas quando você cobrir suas verdadeiras intenções, isso deixa as pessoas desequilibradas. Eles se tornaram reativos em vez de proativos, sempre um passo atrás. Eu gosto disso. Então é quase como surpresa, ou neste caso, falta de surpresa, porque você está constantemente adivinhando. É como jogar xadrez, mas com os olhos vendados. Exatamente. Você só está esperando que a outra pessoa se mova, sabe? Falando em jogadores de xadrez, o livro tem um exemplo perfeito disso em ação. Franklin D. Roosevelt, as pessoas chamaram de ele o rosto de pôquer. Essa habilidade excepcional de manter seus verdadeiros pensamentos escondidos. Ninguém, nem seus conselheiros mais próximos, sabe o que ocorre atrás desses olhos. Ele dificultou incrivelmente a estratégia de combater. Mantenha todos alerta. Ok, isto é, quero dizer, é brilhante e mais do que um pouco intimidante. Então, esconder suas intenções é manter esse elemento de controle e garantir que você é o que decide, não ser jogado. Eu acho que isso nos levou perfeitamente à Lei 7, certo? Deixe outras pessoas fazerem o trabalho, mas sempre aceitem o crédito. Este é interessante porque algumas pessoas começam a se sentir um pouco perturbadas, pois pode parecer, bem, um pouco cruel. Mas é sobre entender a dinâmica, certo? Greene usa o exemplo de Nikola Tesla no livro sobre Tesla. Como o inventor gênio Tesla. A mesma pessoa brilhante, sem dúvida, mas terrível na autopromoção. Ele investirá seu coração e alma nessas invenções inovadoras. Então outros mais profissionais no jogo social entrarão e obterão o crédito. É uma advertência sobre a importância não só de ter talento, mas de possuí-lo e garantir que suas contribuições sejam reconhecidas como suas. Não estamos falando apenas de ser manipulador, mas de ser estratégico para garantir que, especialmente em um mundo onde todos querem avançar, você não seja aproveitado. Porque se você não tocar sua própria buzina, quem vai? Certo. É aqui que começamos a ver o verdadeiro valor de entender essas leis. Elas não visam transformá-lo, mas oferecer ferramentas para navegar regras de engajamento muitas vezes ocultas e complexas. Eu gosto disso. Você sabe, é engraçado, costumamos pensar no poder como uma coisa muito agressiva. Mas algumas das táticas mais eficazes são realmente sobre restrição e cultivo cuidadoso da percepção. Ok. Como para onde isso está indo? Sim, me diga mais. Tome como exemplo a Lei 16. Empregue a ausência para aumentar respeito e honra. Agora, na superfície, isso parece completamente contraintuitivo. Totalmente, porque vivemos em um mundo obsessivo, está em curso, certo? Sim.
constantemente se precipitando para garantir que nosso nome esteja lá fora. Mas você quer dizer que às vezes menos é mais? Exatamente. O vídeo do YouTube usa essa grande analogia de comum e desejo. Pense nisso. Quanto mais disponível, menos tendemos a valorizá-lo. Mas quando algo é raro, exclusivo e difícil de encontrar, sim, torna-se imediatamente mais desejável. Sim, como os tênis de edição limitada que se esgotam em segundos, ou o clube exclusivo que só permite um punhado de pessoas entrar, de repente todo mundo quer, mesmo que não se importassem antes. Exatamente com esse instinto primário. Eu acho que todos nós temos esse desejo por algo que não podemos ter facilmente. E Verde, no livro, ele fornece esse fascinante exemplo histórico. Ele falou sobre o general da União da Guerra Civil, Stonewall Jackson, certo? O Jackson era conhecido por estas táticas militares imprevisíveis, quase fantasmas, certo? Ele desapareceu do campo de batalha, deixando seus inimigos completamente no escuro, mas reapareceu no momento mais inesperado, jogando-os completamente do jogo. Então ele gosta de ausência de armas, sim, transformá-la nessa vantagem estratégica. É engraçado como essas coisas se desenvolvem na vida cotidiana. E aquele amigo que sempre apresenta um desafio e parece ter algo acontecendo fora do comum? Sim, você quer fazer parte do círculo dele. É esse ar mistério que eles não estão buscando constantemente validação ou atenção, certo? Eles estão confortáveis com sua própria empresa e seu valor. Isso é incrivelmente atraente e até poderoso. Sim. Falando em manipulação da percepção, a Lei 17 aprofunda ainda mais a ideia de imprevisibilidade. Ok, então a Lei 17, coloque em mim. Qual é o molho secreto para cultivar esta era misteriosa, deixando todos adivinhar? Bem, não é deliberadamente evasivo, mas mais não tão previsível, certo? As pessoas estão constantemente tentando nos descobrir. Sempre. Mas quando nos tornamos previsíveis, nos tornamos fáceis de manipular. Ok. Então como podemos seguir essa linha entre ser autêntico e relacionado, mas não ser completamente percebido? Como quanto revelamos, quanto temos de resistir? Essa é a arte, não é? É sobre ler a sala, saber quando segurar o cartão perto do peito e quando revelar o suficiente para despertar o interesse de alguém. Ok, o Verde realmente usa uma analogia muito dura no livro. Ele disse que quando você torna seu desejo muito óbvio, ele se torna fácil de frustrar. Oh, isso é bom. Estou agora e estou baixo. Certo, estamos discutindo o poder do mistério, sim, deixando as pessoas em dúvida, certo? Mas precisa de um equilíbrio, certo? Porque isso é como sombra. Certo, absolutamente. Isso nos leva a uma das leis mais eticamente ambíguas. A Lei 12 utiliza honestidade e generosidade seletivas para desarmar suas vítimas. Certo, parece que precisamos caminhar com cuidado. Explique para mim. Então, essa lei ele se prepara com uma tendência muito humana, nosso desejo de ver o melhor das pessoas. Green argumenta que quando alguém faz algo generoso, nossa defesa tende a reduzir. É mais provável que acreditemos na diminuição da nossa vigilância, mesmo com motivos ocultos em jogo. Então é como o velho ditado, é o bom que você precisa cuidar. Exatamente. É sobre reconhecer que atos de bondade aparente podem ser calculados estrategicamente. O Verde não adoça, ele usa vítima deliberadamente aqui, certo? Para mostrar que essa tática se baseia em explorar a boa natureza de alguém. É como se sentisse que alguém está muito bom e quase ansioso para agradar. É como se o alarme interno tocasse. Esses instintos, vale a pena prestar atenção porque eles costumam tentar nos dizer algo. Agora, se a Lei 12 é sobre o desarmamento com honestidade seletiva, a Lei 13 adota uma abordagem mais direta. Ok, estou muito interessado. Bate em mim com a Lei 13. A Lei 13 afirma que ao pedir ajuda, apelar ao interesse próprio, nunca piedade ou gratidão. O Verde é muito claro nesse ponto. Ele diz que a culpa tropeçou alguém para ajudá-lo? Sim, embora funcione no curto prazo, é no fim uma estratégia de perda. É interessante porque pensamos que atrair a compaixão ou obrigação de alguém é correto, mas isso nem sempre é a abordagem mais eficaz. Exatamente, porque as pessoas são finalmente motivadas pelo seu próprio interesse, certo? Então, em vez de atrair seus melhores anjos, sim, Verde sugere que seu pedido seja enquadrado de maneira que os beneficie. Mostre a elas como ajudá-lo também atenderá aos seus próprios desejos e necessidades. Isso representa uma mudança sutil na perspectiva, mas tem um impacto significativo. Portanto, não é sobre você me ajudar, porque é o certo a fazer, mas como me ajudar pode te beneficiar de maneiras específicas. Sim, muitas vezes a ação mais poderosa não é avançar, mas saber o momento certo de recuar de forma estratégica. Isso é interessante, quase como um movimento de artes marciais. Você está utilizando a energia do adversário contra ele. É disso que trata a Lei 22?
Use a estratégia de rendição. Converta a fraqueza em força. Você entendeu? Ok, eu estou ouvindo. Parece que isso pode ir de qualquer maneira, como estratégica brilhante ou desastrosa ingênua. Do que estamos falando aqui? Quais são as nuances? Bem, você tem razão em apontar isso. Esta lei exige um toque delicado. Não é desistir completamente, mas escolher sua batalha estrategicamente. Ok. Às vezes parece mais fraco, sim. Mais cedo, sim. Na verdade, pode lhe dar uma vantagem tática. Ok. Eu comecei a ver como isso funciona. Sim, é para acalmar seu oponente em uma falsa sensação de segurança. Sim, faça-os subestimar você. Exatamente. O Verde dá este fascinante exemplo histórico. No livro, ele falou sobre como o Japão, no século XIX, enfrentou uma pressão crescente das potências ocidentais, certo? Em vez de resistência total, adotaram e adaptaram algumas práticas ocidentais de forma estratégica, usando uma tática de rendição como meio para ganhar tempo e, eventualmente, emergir mais fortes no longo prazo. Então não se trata de admitir a derrota, mas de usar essa fraqueza percebida como uma ferramenta para obter ganhos a longo prazo. É como jogar um longo jogo pensando 10 passos à frente. Exatamente. Isso geralmente requer um certo nível de astuta e até operação, certo? Isso nos leva a um par de leis que são tudo sobre dominar a arte do jogo mental. Ok, leis 31 e 32. Certamente as coisas estão prestes a esquentar por aqui, certo? Um pouco. A lei 31 é sobre o controle das opções. Deixe outras pessoas jogarem com as cartas que você distribui. Green usa essa fascinante anedota sobre o traficante de arte Ambrose Villar. Eu não acho que sou familiar. Preencha-me. Então Villard é conhecido por essa tática de vendas inteligente, embora um pouco manipulativa. Sim. Ok, digamos que um cliente veio procurar uma pintura específica. Por exemplo, Cézanne. Ok, agora não mostra a eles sua melhor Cézanne imediatamente, sim. Villard lhes apresentará 3 opções. Nenhuma delas é particularmente impressionante. Então ele fará algo realmente inesperado. Ele fingiria cair. Adormeceu. O que ele faria? Ok, isso é ousado. Certo. Parece louco, mas funcionou. Uau! O cliente está nervoso e um pouco insultado, geralmente saiu, certo? Mas eles quase sempre voltaram no dia seguinte ansiosos para provar que não serão enganados novamente. Então ele está brincando com as emoções deles. Oh, sim. Eles querem sentir que estão controlando, sim. É aqui que se torna realmente interessante. No dia seguinte, o Vollard mostrará ao cliente uma seleção um pouco melhor de Cézanne. Ok, mas ainda não é o melhor, certo? Ele manteve isso por dias e melhora sutilmente a qualidade da obra de arte toda vez até que o cliente convença que eles estão roubando e pulará em qualquer coisa que ele apresente. Ele basicamente está planejando todo o jogo, sim, fazendo-os pensar que estão no banco do motorista, enquanto na realidade ele está a decidir. Isso é como o próximo nível de manipulação. Esta é uma classe de mestre em entender a psicologia humana. Você vê, ao controlar as opções, o Vollard basicamente define a percepção do valor do cliente. Realmente incrível. Ele entende que, se as pessoas sentem que têm uma mão na escolha, elas tendem a valorizar mais algo, mesmo que essas escolhas sejam cuidadosamente curadas para elas. Isso me faz repensar todas as compras que fiz. Então, se a Lei 31 é sobre o controle das opções, qual é o nome do jogo na Lei 32? A Lei 32 estados jogam com as fantasias das pessoas. As pessoas preferem fantasia ao invés de enfrentar realidades duras. Oh, este está perto de casa. Não temos todos aqueles momentos em que preferimos apenas agarrar uma ilusão confortante do que rostar como a verdade fria e dura? Exatamente isso. É uma fraqueza humana que manipuladores inteligentes ou estudantes de poder sabem como usar a seu favor. Então, como isso acontece no mundo real? Me dê alguns exemplos. Pense nesses clássicos muito bons para ser um esquema verdadeiro. Oh, sim, torne-se rico e rápido. O produto de perda de peso milagre promete sucesso da noite para o dia, certo? Todos eles são presas do nosso desejo de uma solução rápida, por algo que parece quase mágico. É como aquele velho ditado: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Todos nós caímos em alguma versão disso, certo? A voz gritando na nossa cabeça não faz sentido lógico, sim, mas a outra parte de nós, aquela que anseia pela solução fácil, nós a abafamos rapidamente. É uma história tão antiga quanto o tempo, realmente, e num mundo saturado de informações, com mensagens de marketing que nos bombardeiam de todos os ângulos, é mais importante do que nunca estar cientes dessa tendência, porque quanto mais entendemos como essas táticas funcionam, menos suscetíveis a elas. Ok, esse é um alimento muito poderoso para pensar. Nós cobrimos muitas áreas aqui, desde o domínio da arte da ausência estratégica até o reconhecimento de quando somos vendidos uma fantasia. É muito para digerir. Mas o conhecimento, como eles dizem, é poder. Mas é realmente, não é? Sim. Você sabe o quê? É uma coisa ler essas leis em um livro, mas outra coisa
é ver como elas estão funcionando na vida cotidiana. Sim, como o verde nos deu esse incrível anel de decodificador para entender a dinâmica oculta da interação humana. Porque essas leis não são apenas sala de conselhos e campo de batalha. Eles estão trabalhando em nossos relacionamentos pessoais, nossos círculos sociais e até em nossos próprios diálogos internos. Totalmente. É como o momento em que você de repente vê a matriz. Você conhece todas essas regras secretas de poder sutis, elas são iluminadas de repente. Exatamente. É aqui que está o verdadeiro poder desse mergulho profundo. Não se trata de se tornar uma espécie de manipulação. É sobre tornar-se mais consciente, mais exigente e mais habilitado para navegar, você sabe, a complexidade das relações humanas. Então, como podemos tomar tudo isso, este tesouro de insight, e realmente aplicá-lo às nossas vidas? Sim, qual é a chave para tirar aqui? Para mim, isso se resume a isso. Entender essas 48 leis é potente, mas autoconsciência também é crucial. No nosso dia a dia, vale a pena perguntar: estou usando essas táticas sem saber? Ou, mais importante, eles estão sendo usados em mim? Essa é uma pergunta poderosa. É como se o verde nos entregasse este espelho, não apenas para ver como o poder é usado no mundo, mas para examinar nosso próprio papel nessa dinâmica. Somos jogadores de xadrez ou peças no tabuleiro? É aí que ocorre o verdadeiro crescimento, não é? Quando avaliamos honestamente nossos comportamentos, motivações e fazemos escolhas conscientes sobre como queremos nos conduzir no mundo. Sim, é sobre tomar nosso poder, não para agradar, controlar ou manipular os outros, certo? E sim, de uma forma que permita a autêntica aparição, estabeleça limites saudáveis e crie relações baseadas no respeito mútuo e compreensão. Lindamente diz, é sobre reconhecer que o poder em sua forma mais verdadeira não é domínio ou controle. É sobre a capacidade de influenciar, inspirar e criar mudanças positivas no mundo. Uau, é uma maneira muito empoderada de acabar as coisas. Então, quando estiver hoje, lembre-se das palavras de Robert Greene. Mas, mais importante, lembre-se do poder de sua própria autoconsciência. Esta é a ferramenta mais valiosa que você tem para navegar neste jogo complexo e frequentemente imprevisível que chamamos de vida. De fato é. Isso concluiu nosso mergulho profundo nas 48 leis do poder. Até a próxima vez, manter essas mentes afiadas e lembrar que o conhecimento é poder.